com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, dos nossos bens, sobre as nossas primícias, da nossa renda, não se trata apenas de honrá-lo com isso, não tem pouco honrá-lo também somente com a nossa renda, mas a primícia de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. No dicionário Aurélio, primícias é primeiros frutos, primeira produção, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiro sentimento, primeiro gozo, começos ou prelúdio, o começo de uma conversa. Então, a definição bíblica não é diferente. Por trás de toda uma doutrina fundamentada com ensinos explícitos e figura implícita, as Escrituras elas nos mostram a importância de que Deus dá o nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de alguma coisa que nós ganhamos, a primeira parte de algo, alguma coisa que nós recebemos, damos para o Senhor, a primeira parte. Então, se Jesus ele é a primeira parte de tudo, então a nossa primeira parte não se aplica simplesmente a dar um dízimo, a dar uma oferta, a dar uma primícia, mas Jesus ele é a primícia de todas as coisas. Eu gosto muito do versículo, eu gosto muito mesmo de Colossenses capítulo 1, no versículo 17, que nos dá uma dimensão muito maior de todo o sucesso que nós possamos ter, de toda a nossa história, de todos o nosso caminhar. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aí ele vem para a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter o que, irmãos? A primazia. Então ele é o primeiro, Por que, irmãos, que ele deve ser o primeiro? Porque Deus depositou nele, toda a glória de Deus, toda a sua plenitude, Deus entregou em Jesus Cristo. Por isso que quando nós colocamos Jesus Cristo como o primeiro na nossa vida, nós vemos que vamos ter sucesso em todas as primeiras coisas da nossa vida. É assim que nós entendemos, é assim que a palavra de Deus diz, que Ele é antes de todas as coisas, Então, irmãos, o princípio da primícia é dar a Deus o primeiro lugar de todas as coisas. Dito isso, o primeiro ponto que quero colocar é que Deus prova corações. Amém? Deus, Ele prova corações. Deus não instituiu oferta pelo fato de precisar de oferta, mas para provar o nosso coração em uma das áreas em que mais demonstramos um grande apego. Irmão, nós somos apegados a essas coisas, sim ou não? Com o princípio das primícias, não é diferente. Deus precisa dos primeiros frutos, para em todas as coisas ser o primeiro, ou ter primazia. É nós que precisamos dele, em primeiro lugar na nossa vida. Este é um excelente exercício para nós mantermos o nosso coração consciente de que Deus deve ser o primeiro em tudo na nossa vida. Amém? Olha só, irmãos, nós somos apegados às coisas dessa vida. Nós somos apegados, querendo ou não, nós somos apegados. Quando nós somos provados sobre coisas que estão no nosso coração, nós sofremos bastante. Eu posso falar aqui
de um sentimento que o pastor Naô Pedrosa estava compartilhando. Ele compartilhou que ele tinha inteirado aniversário de casamento com a pastora Marília, e a pastora Marília tinha ido para Israel, e lá em Israel alguém passou e assaltou ela, levou a pulseira de ouro que ela tinha ganhado, né, do pastor Naô, de presente. Então ela estava assim, aquela pulseira de ouro representava bastante para ela, era muito preciosa para ela, né? Então o pastor Aloísio, ali com a pastora Márcia, conversaram com ela e disse assim: agradece a Deus porque ninguém levou a tua vida, agradece a Deus porque você está vivo, né? Agradece ao Senhor. Isso daí é Deus tirando o teu apego às coisas dessa vida, né? É tirando do teu coração as coisas dessa vida, né? Então o pastor Naô, ele falou assim que ele achou muito importante. Depois o pastor Naô deu uma outra pulseira para ela, mas o pastor Naô também concordou que às vezes o nosso servir ao Senhor está muito apegado àquilo que ganhamos ou temos, né? Então é importante para nós. Eu sei que o que eu vou falar não é fácil, não é fácil para nenhum de nós, mas no princípio das primícias, Deus ele sempre pede de nós o que mais toca o nosso coração, o que mais pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. Então nesse sentido, Deus ele prova o coração. Nesse sentido, Deus ele sempre vem checar, ele vem trazer o quê? Que o primeiro lugar no nosso coração não deve ser as coisas dessa vida. Amém? Olha só, quando Deus vê o coração de Abraão a respeito do seu primeiro filho, Ismael, que por causa do nascimento do menino, Abraão ficou o quê, irmão? 12 anos sem ter comunhão com Deus. Na maioria das vezes nós ficamos embriagados com o que ganhamos de Deus e deixamos para um segundo plano os propósitos de Deus. Isso é lamentável, mas Deus sabe trabalhar essas questões, pois depois de 12 anos, Deus reapareceu novamente para lhe dar a promessa de um filho, Isaque. Deus olhou novamente para o coração de Abraão, então o Senhor pôs à prova e pediu que ele oferecesse o rapaz ao Senhor em um holocausto. Olha só, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, versículo 12 diz assim: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não o que, irmãos? Não me negastes o teu filho, o teu único filho. Irmãos, isso aqui é impressionante. Por quê? Porque, em primeiro ponto, ele estava orando, pedindo para Deus lhe dar o quê? Um filho. E o Senhor falou: eu vou te dar um filho, eu vou te entregar um filho. Então ele foi pelas forças próprias, né, coabitou ali com a sua esposa, né, por várias vezes, e Sara era estéril, ela não conseguiu dar a luz a um filho. Então eles ficaram frustrados, os dois, ficaram desanimados, os dois. Às vezes, irmão, nós desanimamos por coisas que Deus já nos prometeu e ainda não conseguimos, porque achamos que pelo esforço próprio nós iremos receber, que a gente precisa de fazer alguma coisa para que Deus ele nos entregue alguma coisa que Ele prometeu. Então nesse desejo, nesse propósito dele querer receber aquele filho, a sua esposa então, Sara, ela pegou e entregou seu único filho, né? Foi lá e disse assim: ó, você vai lá com Agar. Entregou a sua única escrava, perdão. Você vai lá com Agar, e ela vai lhe dar um filho, e fazendo assim, vai se cumprir o que Deus te prometeu. Amém, irmãos? Deus havia prometido para Abraão? Sim, Deus havia prometido para Abraão, só que ele pensava que era ele que tinha feito, ou ele que deveria fazer algo. Sabe, esse é o negócio da moeda, esse é um problema sério.
que precisa ser tratado. Deus vai me dar, mas eu tenho também que fazer o quê? Alguma coisa. De fato, faz sentido, mas não faz sentido na esfera da graça, porque Deus dá para quem não merece. Deus dá, Deus abençoa os seus filhos. Então, eles tomaram essa palavra, esse primeiro princípio, e tiveram um filho. Você vai observar que quando Ismael nasceu, ele tomou o lugar de Deus, sabe? Ele tomou. Abraão já não fazia mais sacrifícios ao Senhor, Abraão já não orava mais ao Senhor, Abraão já não tinha mais comunhão. O tempo todo que Abraão tinha era para desfrutar do seu filho, e passaram-se 12 anos, e o Senhor reapareceu. Irmão, 12 anos sem a presença do Senhor, negócio sério, muito sério. O Senhor reapareceu para ele. O Senhor falou: ó, eu vou te dar um filho. Ele poderia ter dito assim: ué, mas você já me deu Israel. Disse: não, esse daí não é o filho da promessa, esse é o filho da tua artimanha, esse é o filho do teu manejo, da maneira que tu enxerga a vida. Mas eu vou te entregar um filho, e Sara, ela vai ser mãe. Eu vou voltar daqui a 1 ano, e Sara vai estar dando à luz a essa criança. E o que aconteceu? Nasceu Isaac. Isaac nasceu, aleluia, e Abraão começou o quê? A agradecer ao Senhor. Perceba que os 2 filhos tomaram o lugar do Senhor. Você observa aí? Os 2 filhos, tanto o filho do esforço dele, como o filho da graça. Chegou um dia, o Senhor olhou para Abraão e disse: eu vou dar agora a 3ª lição, porque ele deu a 1ª lição, ele não foi aprovado. O Senhor deu o 2º filho, que era o primeiro, que é o primeiro para Deus, que Ismael, aos olhos de Deus, não existia. Não, isso daí é fruto da tua estratégia. Agora eu vou tratar ele pela 3ª vez. Então, quando o menino tinha aproximadamente de 12 a 15 anos, o Senhor falou com ele, disse: Abraão, você vai oferecer um holocausto para mim lá nas montanhas. Eu quero teu filho. Eu preciso que você oferte o quê? O teu filho. Daí vem a expressão: o Senhor quer o teu Isaac, que os pastores falam muito. Sabe, você não precisa oferecer nenhum Isaac para Deus, porque o próprio Jesus se ofereceu em nosso lugar. O nosso Isaac é Cristo, por isso ele deve ser o primeiro na nossa vida. Amém? Então ele foi à altura lá, preparou o holocausto, o menino carregou a lenha, o que tipifica Cristo subindo o monte, carregando a cruz, para ser sacrificado, assim como Isaac iria ser sacrificado. Ele falou: pai, aqui está a lenha, né? Aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e onde é que está o sacrifício? E aí Abraão conversou com ele: o sacrifício é você. E a Bíblia fala que ele não correu, ali mesmo ele ficou. Ele tinha revelação de quem era Deus, e Abraão também sabia quem era Deus. Deus estava trabalhando na vida de Abraão, como Deus trabalha na nossa vida, como Deus vai arrancando coisas da nossa vida, como Deus ele vai tirando certas coisas da nossa vida. É um processo, não cabe você querer mudar por natureza própria, cabe Deus trabalhar na nossa vida, e nós permitimos Ele trabalhar em nós. E o fato é que quando ele amarra a criança, e ele levanta a mão para pegar o cutelo e furar o menino, sacrificar o moço, a voz do anjo brada: não faças nenhum mal a esse rapaz, porque agora sei que o quê? Que temes a Deus. Agora eu sei que você teme. Agora eu sei que esse moço não é o primeiro no teu coração. Percebe que o princípio aqui não tem a ver com dinheiro, porque Abraão poderia dar tudo.
Os irmãos estão compreendendo? Não está ligado à vida financeira, não está ligado a essas coisas, mas está ligado ao princípio do que está no nosso coração. Pode ser que seja dinheiro, pode ser que seja dinheiro, pode ser que seja a nossa casa, pode ser que seja o nosso marido, a nossa esposa, pode ser que seja o nosso filho, pode ser inúmeras coisas. Mas Deus ali, Ele vem e tratou o coração de Abraão, e Abraão colocou Deus no seu primeiro lugar. Senhor, agora eu sei que você temes ao Senhor, não faça nenhum mal, né? E aí quando Abraão levantou os olhos, ele viu um cordeiro engatado pelo chifre, nos arbustos, engatado. O chifre significa o que, irmão? A força. Aquele cordeiro que estava engatado pelo chifre, aquele animal pequeno, está dito que o Senhor tinha mexido na força dele, e ele estava sem força, sem poder. Muitas das vezes o Senhor, Ele tira nossas forças, para que a gente venha entender o verdadeiro propósito dele no nosso coração. Ele pegou um animal, sacrificou ele, o moço, e desceram da onde? Desceram do monte, porque o verdadeiro sacrifício Deus iria dar lá na frente. Amém? Então diga comigo: Deus prova os corações. Deus prova os corações. Segundo ponto, né? Próton ou lugar. Mateus capítulo 6, do versículo 33, se você puder me acompanhar na leitura. Mateus capítulo 6, do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, né, o seu próprio mal. Ok? Mas do que o Senhor estava falando para buscar o seu reino e a sua justiça? Para entender melhor essa colocação, essa palavra do Senhor, nós vamos ler o princípio dessa conversa. Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir. Amém? Você achou? Diga glória a Deus, aleluia, amém. Diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, ou o que a vez de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntam, nem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa, um côvado no curso da sua vida? E por que andais também ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aí ele vem: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Sabe, irmãos, esse princípio aqui, ele é colocado não para a vida da igreja como um todo, mas a gente precisa contextualizar. Jesus estava falando para quem, irmãos? Jesus, ele estava falando isso aqui para os discípulos. Isso aqui ele está falando para quem quer servir. Essa porção aqui, ela é muito usada para nós que pastoreamos,
que lideramos igreja, o Senhor está dizendo claramente que Ele cuida de nós. Então o meu coração, como pastor, como um líder, não deve estar preocupado. Os discípulos estavam preocupados, eles estavam, como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? O que nós vamos vestir? Alguém pode falar para as crianças ali, rapidinho, só? O que nós vamos vestir? Então, eu digo aqui uma coisa para vocês, irmãos. Essa é a preocupação do pastor. Então, nós precisamos hoje, como pastores, como líderes, pedir do Senhor o quê? Que o Senhor venha tratar o nosso coração. Meu coração como pastor, eu tenho uma família, eu sempre digo: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. Eu imagino que eu ia ficar tão preocupado quanto Pedro ficou, quanto João ficou, quanto os discípulos ficaram, mas o Senhor deixou claro algo ali. O Senhor fala assim: é eu quem cuido de vocês. Vocês não tem que ficar desesperados, porque eu cuido da vida de vocês. Ou seja, essa palavra aqui, né, próton, né, a concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro neste versículo é próton, e próton significa primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, primeiro em influência, primeiro em honra, questão de ser chefe, questão de ser o principal. Então, quando nós damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Diga assim comigo: quando eu dou o primeiro lugar a Deus, não me frustrarei. Irmãos, pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior que testifica de que fomos criados justamente para isso. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas, perdemos o propósito da nossa existência, e a primeira coisa que Jesus trata com os discípulos é o desapego às coisas dessa vida. Eu de maneira nenhuma não quero dizer aqui que bens, casa, carro, sucesso são coisas malignas. Não precisamos olhar desse jeito. O que nós precisamos estar esclarecido de que o reino de Deus e a sua justiça deve ser prioridade em nossa vida. Eu não sou franciscano. Você sabe que Francisco de Assis, ele largou toda a riqueza que ele tinha, né? Tudo, ele abandonou tudo e decidiu seguir o Senhor Jesus. É por isso que a imagem dele é que ele é um homem nu, somente com uma coisa coberta aqui atrás, e por isso ele foi morto assim. Ele abandonou toda a riqueza. Isso daí foi algo que ele colocou dentro dele. Então tem muita gente que é franciscano, ele acha que dinheiro não é bom, ele acha que ter uma boa roupa não é bom, ele acha que ter um bom carro não é bom, que essas coisas não nos afastam de Deus. Eu posso também dizer aqui, falar de Madame Guyon, né, que foi uma mulher das antigas na história da igreja. Ela era uma mulher muito bonita, e a beleza dela encantava os homens, de maneira que ela denegriu a sua própria imagem, danificou a sua imagem, né, para guardar o coração dela. Mas isso é esforço de homem, isso é esforço de homem, sabe, irmãos? Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue arrancar, e a gente precisa aprender a lidar com certas coisas. Eu não me refiro a pecado, não, mas eu tenho um pecado que eu vou levar ele até... Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de desapegar. É bom ter a sua casa, seu carro, não é bom ter a sua empresa, não é bom ter o seu sucesso. Deus não é contra isso. Abraão, ele era riquíssimo, mas Deus não falou: me dá toda a tua riqueza. Ele não falou assim para Abraão. Amém? Falou: eu quero teu filho.
Eu quero ter o filho, porque é o filho que está no primeiro lugar. Entendeu? Jó, né? Você vai observar ali que Jó, ele estava ali e os seus filhos morreram primeiro. Você sabe que Jó, ele era um homem que ele sacrificava pelos filhos, ele orava pelos filhos, ele buscava o Senhor pelos filhos. Por cada filho ele fazia um sacrifício, né? Você vê, desceu fogo do céu, matou todos os seus animais, a sua riqueza foi roubada. Você sabe, irmão, tem uma das coisas que muitas das vezes vem para tribular o homem, e o diabo sabe disso, é quando se toca na nossa finança. Quando se toca na finança, a unção vai embora, a paz vai embora, e aí é uma guerra muito grande. Você vê que a primeira notícia que Jó recebeu é: roubaram teus animais, roubaram toda a tua riqueza. Depois, veio uma saraivada de fogo aí, matou teus filhos, tudo pegou fogo lá, acabou com tudo, né? Então você vê que Deus, ele trata o que está no coração. Então quando Jó, ele está lá no capítulo 38 para 39 ali, ele falava assim: eu achava que eu te conhecia, em algum momento na minha vida, eu achava que o que eu tinha era fruto de um sucesso espiritual, né? Porque ele começa a lamuriar, lá pelo capítulo 29, ele diz: quando Deus era comigo, eu contava as coisas, os jovens paravam nas praças para me ouvir, os anciãos se levantavam para ouvir os meus conselhos, quando Deus era comigo. Ele está declarando claramente que o coração dele estava anexado a tudo aquilo que ele tinha, né? A tudo aquilo que ele tinha, então ele achava que tudo aquilo que ele tinha, Deus tinha dado para ele por conta da comunhão dele com Deus. Chegou um momento que Deus arrancou tudo. Em nenhum momento Deus chama Jó de ingrato, mas ele ainda não conhecia o outro lado, a outra potência que Jó ia conhecer, a outra realidade espiritual que Jó ia ter do Senhor. E lá no final ele fala assim: onde é que tu estava, Jó, quando eu estendia as estrelas, quando eu esticava os cordéis, as estrelas cantavam alegremente, os anjos. Ele falou assim: eu bati na boca, né? E eu falava de uma coisa que eu não sabia. Ele falou: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus estava mostrando que toda aquela riqueza que Jó tinha não era o centro. Deus não é que contra nenhum dos seus filhos ter riqueza. Deus não é. Por isso que tem muitos pastores que são homens prósperos, tem as empresas deles, tem as associações que eles fazem, tem os seus meios. Mas hoje o mundo banaliza um pastor que tem recurso. Se ele tem uma riqueza, ele é ladrão, ele está roubando de alguém, ele está tomando de alguém, está fazendo a cabeça de alguém para alguém dar para ele. Sabe, irmão, isso é um absurdo. Deus, ele nos abençoa, ele nos dá sabedoria. José foi um homem muito sábio, muito próspero, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que nada do que ele vai nos entregar pode tomar o lugar do Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou te dar mais. Você sabe, irmãos, vou falar uma outra coisa. Você sabe como Salomão começou, né, irmãos? Ele era moço, ele era muito pequeno, e aí o seu pai havia morrido, e entregou o trono a ele, e ele não sabia o que fazer. A única coisa que ele sabia é que o pai dele era um homem que tocava o coração de Deus. Ele disse: eu vou falar com Deus. E ele foi orar, e quando ele orou,
ao Senhor. O Senhor se revelou para ele e disse: Salomão, pede, o que tu queres, Salomão? Pode me pedir, o que tu quer, eu te darei. Se tu quiseres ser o homem mais rico, eu vou te fazer o homem mais rico. Mas ele orou e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Percebe que o coração dele está onde, irmãos? Está onde o coração de Deus está, em cuidar do teu povo. E ele recebeu sabedoria, e o Senhor falou assim: porque tu pediu algo tão maravilhoso, ninguém vai ser mais sábio do que você. Eu ia quebrar o gelo aqui, mas não vou quebrar. Os irmãos já sabem. Vou soltar essa pérola. Só o Pablo Massal. O Senhor falou assim: ninguém vai ser mais sábio do que você, ninguém vai ser mais rico do que você. Você está entendendo o negócio? Então o Senhor deu isso para ele. Mas o que aconteceu, irmão? A riqueza, o glamour, a glória dos homens, ele ouvia todos os dias os reis da terra. Irmão, é os reis da terra. A rainha de Sabá era uma mulher muito inteligente. Um dia ela veio ver se de fato ele era esse cidadão inteligente mesmo. Ele deu riqueza para ela, mas ela deu muito mais para ele. Você sabe, irmãos, se tem uma das coisas que destrói o homem, é a falácia do homem. Aquilo foi entrando no coração de Salomão, e ele permitiu que aquela riqueza, que aquele glamour, que aquela glória tomasse o lugar do Senhor no seu coração. Percebe, irmão? Amém? Então teve um final bem diferente, né? Bem diferente. Então o Senhor, ele está dizendo assim: eu quero ser o primeiro na tua vida. Eu vou te dar o que você precisar, eu vou te dar. Sabe, irmãos, a nossa oração nunca deveria ser para pedir comida. A gente pede porque a gente tem medo. É ou não é verdade? Por que nós trabalhamos, irmão? Para que a gente nunca passe um dia de quê? De fome. A maioria das vezes é isso. É a realidade de cada povo. Mas o fato é que o Senhor, ele promete na sua palavra. Olha as aves do céu, elas cantam, elas não plantam e elas não colhem, mas todo dia o papai do céu dá comida para elas. Todo dia o papai do céu dá comida para elas. Olha os lírios do campo, que nascem de manhã e de tarde acaba a sua glória. Eu vou falar uma coisa para vocês: nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí ele fala assim: quanto mais vocês, homens de pequena fé. Sabe, irmão, quando a gente lê isso com profundidade, oh meu Deus, me dá fé para me crer nessas coisas da tua palavra, do que o Senhor tem para nós. O propósito de Deus por meio de Jesus Cristo era ensinar os discípulos que, por mais que as riquezas, mais que a própria natureza, o Senhor deveria ser a principal preocupação deles. Então nós não podemos servir ao Senhor e às riquezas. Nós também vemos em Mateus 19, versículo 17 e 30. Amém? Mateus 19, versículo 17 ao 30. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado, e que me falta ainda? Ele estava vindo com justiça própria. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres,
e terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem que pode ser salvo? Oh, Senhor. Jesus, fitando os olhos neles, o olhar, disse-lhe: isto é impossível ao olho do homem, mas para Deus, o que, irmãos? Tudo é possível. Então Pedro lhe falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será de nós? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis. Aleluias. Em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Irmãos, isso aqui é coisa do alto. Nós não temos capacidade. Jesus fala, os próprios discípulos eles falaram assim: como é que eu vou conseguir fazer isso? Qual é a maior preocupação em nós, irmãos? É achar que isso nunca vai acontecer com a gente. Mas Deus, ele pode mudar a tua sorte de uma hora para outra. Deus, ele pode fazer isso. Deus, irmãos, ele muda a nossa história. Deus, ele muda a nossa condição. Deus, ele muda. Se nós deixarmos Deus trabalhar, nós chegaremos onde ele quer que nós venhamos chegar. É como minha esposa sempre lê, 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes, de fazer alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou, o que, irmão? Nos habilitou para sermos o que? Ministros de uma nova aliança. Então o Senhor nos fez ministro por causa da sua vontade, por causa do seu querer. Então Ele é quem vai fazer isso. Agora, por que o jovem rico ficou triste? O jovem rico ficou triste porque o seu coração não estava no Senhor, o seu coração estava na sua riqueza. Percebe, irmão, que não é questão de ter muita riqueza ou ser muito pobre. A questão aqui é colocar o Senhor em primeiro lugar. O princípio da primícia é colocar o Senhor em primeiro. Senhor primeiro na minha vida, Senhor primeiro na minha história, Senhor primeiro no meu coração, Senhor primeiro no meu casamento, Senhor primeiro na minha criação de filhos. Eu vou tomar uma atitude, mas antes de tomar atitude, eu quero tomar essa atitude, mas antes de tomar essa atitude eu vou orar ao Senhor, porque eu quero uma coisa e o Senhor quer a mesma coisa que eu vou orar ao Senhor. Eu coloquei o Senhor como primeiro. Eu vou discutir com uma pessoa, eu quero discutir, mas eu vou colocar o Senhor na frente. É o que o Senhor quer. Quando nós procuramos o Senhor, nós demonstramos com a nossa atitude que nós somos servos dele. Amém? E é ele que governa a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Nada do que temos vamos levar, nada do que somos aqui ficará, porque a nossa glória vem do alto. Amém, irmãos? Amém. E o terceiro ponto e último, Jericó, primícias do Senhor. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. Portanto, de acordo com o princípio das primícias, o despojo de guerra não era deles, e sim do Senhor. Tão somente, Josué capítulo 6, versículo 18 e 19 diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós
condenado, não as torneis, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Essa era a ordem do Senhor. Toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, todo o metal era levado para a casa do tesouro. Amém? Então os israelitas, eles estavam proibidos de se apropriarem de qualquer utensílio disposto de Jericó. O tesouro, ele deveria ir para o templo, e as demais coisas, chamadas coisas condenadas, deveriam ser destruídas, queimada tudo. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata e os outros utensílios de bronze, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Um dos filhos de Israel, no entanto, desobedeceu a ordem que o Senhor havia lhe dado. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de quem, irmãos? De Israel. A consequência da quebra deste princípio foi que a vitória para as demais conquistas foi retirada sobre Israel. Eles foram derrotados na próxima batalha, que exigia pouco deles, pois o princípio das primícias havia sido o quê? Tomado, havia sido o quê? Denegrido. Tudo que era do Senhor, era do Senhor. Eles pegaram, esse cara foi lá e tomou. E quando o povo foi para uma outra guerra, porque a guerra de Jericó foi uma guerra muito travada, ela foi totalmente espiritual, tanto é que os muros de Jericó caíram quando eles deram aquelas voltas ao redor, e quando eles tocaram ali os chofais ali, algo tremendo aconteceu. Eles venceram a guerra sem fazer praticamente absolutamente nada. Então eles foram vitoriosos. Mas quando eles foram para a segunda guerra, que era uma cidade pequena, eles já foram despreocupados. Mas o problema é que eles enfrentaram uma grande coça, eles pegaram uma pisa e saíram derrotados. Por que eles saíram derrotados? Porque eles transgrediram o princípio da primícia. O Senhor falou: isso aqui é meu, você não mexe naquilo que não é seu. Isso aqui é meu, eu quero para mim. Isso daqui é para minha casa, é utensílio para minha casa, esse ouro é para minha casa. O Senhor tinha um propósito. Sabe, irmãos, aqui nós vamos tirar uma lição. Sabe, irmãos, a obra de Deus, ela não avança se não tiver recurso. O mundo hoje, muitos pastores hoje, eles estão pregando dizendo que não há necessidade de dizimar, porque eles não são pastores de ovelhas, eles não cuidam de pessoas. Quando esses pastores, que são os pastores de internet, a pessoa tem um problema, essa pessoa não procura eles, porque eles não vão estar lá para ajudar essa pessoa. Eles estão lá na salinha dele, no mundo da internet deles, aconselhando muito de gente, e as pessoas estão lá. Mas eu vou lhe falar uma coisa: cada videozinho ele pede um like, cada videozinho ele pede uma compartilhação. Compartilha, e você compartilha. Ele está dizendo que os pastores que pregam, que estão em templo, são ladrões, mas eles estão também tirando algo dos irmãos, porque o YouTube remunera eles também. Eu não estou dizendo que fazer vídeo é errado, eu estou dizendo que muitas das vezes a pessoa, ela condena um pastor quando ele mesmo faz a mesma coisa, quando ele mesmo, para estar num lugar, cobra show, paga-se ingresso, paga-se um monte de coisas, mas eles são os certos, eles não roubam, só roubam aqueles que estão nos templos. Sabe, irmãos, não mexa com aquilo que é de Deus. A obra de Deus, quando você mexe com dízimo, com oferta, com primícia, são coisas que estabelecem a igreja numa cidade, são coisas que fazem com que a igreja ela possa crescer.
Sem recurso financeiro, a igreja não consegue avançar. Como se paga um aluguel? Como se paga uma energia? Como se paga uma água? Como se mantém um ambiente? Você sabe, irmãos, isso é muito sério. Então, quando esse cara tocou naquilo que era de Deus, o povo de Israel sofreu inteiro. E quando Josué foi orar, ele falou assim: Senhor, o que se trata? Tem um cara aí que ele mexeu nas minhas coisas. Quem é Acã? Vamos atrás dele. O que foi acontecer, irmão? O povo de Israel foi lá, pegou a família desse camarada todinho, gado, toda a sua riqueza, tudo que eles tinham, tudo, tocaram fogo em tudo. E depois eles foram e venceram a guerra. Isso daqui, irmãos, é um princípio. Nós não estamos vivendo no tempo da lei, amém? Eu não estou dizendo que Deus vai queimar a tua casa, que Deus vai acabar com a tua vida do dia para a noite. Eu estou dizendo que isso é um princípio espiritual e que nós precisamos tomar cuidado quando recebemos revelação disso. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Isso é o fator que divide as águas da nossa vida, amém? Olha só, as primícias do Senhor é um princípio espiritual. Ter uma atitude espiritual é não tomar as coisas de Deus para si. Adão tomou da árvore do bem e do mal para si. Acã tomou dos utensílios de Deus para si. Abraão colocou o filho no lugar de Deus. Coloque Deus na frente da sua vida em todos os momentos e decisões, e isso lhe dará a certeza de muitas vitórias. Amém, irmãos? Então, essa palavra de Deus para nós hoje. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Vamos colocar o Senhor adiante de nós, né? Todos os anos nós recolhemos, né, as primícias do Senhor. Nós vamos ver nosso último culto do ano. Nós vamos estar recolhendo as primícias para a glória e a honra do Senhor Jesus. Que essa palavra ela venha produzir em nós, né, a profundidade do propósito de Deus no nosso coração, e que isso não venha a ser gerado por força, mas que nós venhamos entrar no nosso quarto, no nosso lugar de oração, e pedir de Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha trazer clareza ao nosso coração das coisas que Ele tem para nós. Uma coisa eu garanto: Deus quer o sucesso dos seus filhos. Deus quer fazer com que seus filhos prosperem, vencem e avancem. Essa é a vontade de Deus, e nós precisamos orar para que essa voz venha falar no nosso coração, venha nos convencer, né? Quando você for tomar uma atitude, vá aos pés do Senhor, ore ao Senhor e peça: Senhor, me guie, eu preciso da tua direção para essa tomada de decisão, eu preciso da tua direção para essa situação aqui ser resolvida, eu preciso da tua direção. É assim que eu te peço, em nome de Jesus, e o Senhor te dará, e o Senhor te fará. Esse é o princípio do primeiro, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite.